Que a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em seu coração. Nesse vídeo será apresentado o nome que Deus não tinha revelado no Antigo Testamento. Que o Espírito de Deus dê a todos que estarão ouvindo esse estudo o conhecimento e a revelação para que se possa entender a verdade bíblica. Na profecia de Isaías, encontramos uma revelação progressiva do nome desconhecido de Deus. O significado do tremendo e mais excelente nome de Deus que iria ser revelado à humanidade na especial manifestação de Deus para resgatar o homem que havia se perdido. Vejamos o que Isaías declara. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Notemos que esse versículo fala de algo que iria acontecer. Isaías está profetizando sobre o advento e o poder do Messias. Vejamos novamente a primeira parte do versículo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ao lermos esse texto, temos que entender que para ter um filho, ou antes de ter um filho, ele tem de nascer. E para nascer este filho, tem que ser gerado, e toda criança que nasce recebe o título de filho. Quando vemos uma mulher que deu à luz, nós dizemos: essa mãe trouxe uma criança ao mundo. Isso não significa que essa criança já existia antes dela o ter gerado em seu ventre. Antes, essa criança, ou este filho, só existia no coração e na mente da mãe e do pai, no desejo de um dia gerar e ter um filho. E o sopro da vida dessa criança está em Deus. Em Isaías 9,6 encontramos uma chave que abre a porta de uma grande revelação. Nós lemos: e o principado estava sobre os seus ombros. Na edição revista e atualizada de Reader, nós lemos: o governo está sobre os seus ombros, que significa a posição de grande responsabilidade. Nele se encontraria o poder de realizar, a sabedoria para ensinar e guiar a todos a um verdadeiro caminho. Nele se encontraria a autoridade e o poder supremo para salvar e libertar a qualquer que viesse a ele. Essa criança que iria nascer, este filho que iria ser dado, receberia um nome que significaria algo muito grandioso e tremendo, que vemos na continuação do versículo. E o nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Antes de comentarmos sobre esta passagem, temos que entender que toda a alusão ao filho apontava para o futuro. Isaías profetizou 600 anos antes disso ser concretizado, como também descreve a vida e a morte dessa criança que iria nascer, o que veremos em outros estudos. Na Bíblia anotada de Reader, encontramos a explicação que segue a respeito do texto citado. Maravilhoso significa sobrenatural. Conselheiro significa que traria palavras de vida eterna, palavras de grande sabedoria. Deus Forte. Esse termo é aplicado a Javé, que significa o Senhor Todo-Poderoso, o nome mais significativo de Deus no Antigo Testamento, conforme lemos em Deuteronômio 10:17, que diz: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível. Em seu comentário sobre o texto, a Bíblia Plenitude declara que o menino seria Deus encarnado, o Todo-Poderoso. Deus Forte também prediz a vitória definitiva sobre o mal. Pai da Eternidade significa Pai, Criador, Protetor e Provedor. Ele é eternamente um verdadeiro Pai para o seu povo, abençoando, guiando e suprindo suas necessidades. Príncipe da Paz, ou Rei da Paz, aquele que traz a paz em seu sentido mais completo, de saúde, prosperidade e tranquilidade, o único que traz a verdadeira paz ao coração. Qual seria esse nome? Isaías profetizou revelando o significado do nome que a criança iria receber ao nascer, mas não foi revelado o nome.
No capítulo 7, versículo 14, Isaías também declara algo importantíssimo a respeito do nome que todos conheceriam. Vejamos o que Isaías declarou acerca do nome desconhecido. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Novamente, nós encontramos nesse texto outro significado do nome, mas não o nome revelado. Emanuel significa Deus conosco, conforme podemos ver em Mateus 1:23, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Emanuel, que traduzido é Deus conosco, não somente declara a presença de Deus perante o seu povo de uma forma completamente nova, mas também declara a pessoa de Deus literalmente com o povo. Por que Deus não revelou a Isaías o nome que aquela criança receberia? A resposta se encontra no texto que segue. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, por esta causa naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Notemos a grandiosa declaração de Deus nesse texto. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Isso, sem sombra de dúvida, significa que Deus mesmo iria declarar o seu nome, que ainda era desconhecido. Nesses versículos, nós vemos claramente que Deus tinha um nome que ninguém conhecia ainda e que somente quando ele se apresentasse como Emanuel, Deus conosco, esse nome seria revelado. Talvez nessa altura você que está ouvindo esse vídeo esteja perguntando: Pastor Amaury Borges, você quer dizer que o nome que aquela criança iria receber seria o nome de Deus? Respondo que não eu, mas a própria criança que quando nasceu se tornou filho, porque foi gerado no ventre de uma mulher, já adulto, homem formado, exercendo o seu ministério, digo, ele mesmo declarou: manifestei o teu nome aos homens, guardava-os em teu nome. O mesmo versículo na Bíblia com concordância Vida Nova, tendo como editora Russell Shedd, se encontra assim: guardei-os no nome que me deste. Na mesma Bíblia, o versículo 11 diz o seguinte: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste. Vejamos agora o versículo 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais. Qual o nome que o filho recebeu? A resposta a essa pergunta está nas palavras do anjo que falou com José quando esse intentava deixar Maria secretamente. E ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus é o nome revelado de Deus. Quando o tempo se cumpriu, Deus satisfez os anseios do seu povo e se revelou em todo o seu poder e glória mediante o nome de Jesus. Jesus é a forma grega e latina do hebraico Josué, Yehoshua, que significa o Senhor é a salvação, ou Yahvé é a salvação. Portanto, Jesus quer dizer Jeová Salvador, Jeová nossa salvação, ou Jeová é salvação. Unindo o significado do nome de Jesus, o Senhor é a salvação, ou Javé é a salvação, com as palavras que o anjo disse a José, temos o seguinte: Yahvé salvará o seu povo dos seus pecados. A identificação do nome de Jesus com a salvação é particularmente evidente porque o hebreu para Jesus é praticamente idêntico a hebreu para a salvação, especialmente desde que a língua hebraica antiga não usava vogais escritas. Na realidade, a concordância exaustiva Strong, em inglês, traduz literalmente a Josué como Yehoshua e a palavra hebraica para salvação como Yeshua. Embora outros tenham levado o nome de Josué ou Jesus, o Senhor Jesus Cristo é o único que realmente apresenta as implicações daquele nome. Ele é o único que realmente é o que aquele nome descreve. Jesus é a culminação de todos os nomes de Deus do Antigo Testamento. É o nome mais alto e exaltado que nunca foi revelado à humanidade. É o único nome que inclui e apresenta todos os outros nomes de Deus dentro do seu significado. A Bíblia declara que o Filho recebeu por herança seu nome,
conforme lemos em Hebreus, que diz: feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Qual o nome que ele herdou? O nome de seu Pai. Vejamos também em Filipenses o que Paulo nos diz sobre o nome de Jesus. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome. Isso significa que ele se tornou possuidor do poder supremo absoluto, magnífico, que tem autoridade superior, que excede a tudo. Possuidor de um nome incomparável, santo nome que apresenta em toda a glória o Eu Sou, como vemos nas palavras do apóstolo Paulo quando ordenou: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Visto também nas palavras do próprio Deus através de Malaquias: mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome será tremendo entre as nações. No livro de Atos também encontramos a tremenda declaração sobre o nome de Jesus. Vejamos o que está escrito: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. No livro de Sofonias está escrito: porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que sirvam com o mesmo espírito. Mas deixarei do meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Portanto, sem sombra de dúvida, o nome do Filho que nasceu e que foi dado, recebeu sobre si, era o nome de Deus, do qual ele mesmo dizia que todos iriam conhecer seu grandioso e tremendo nome. Bem, chegamos ao final desse vídeo. Nos próximos estudos conheceremos mais sobre o significado, poder e importância do nome de Jesus. Se gostou desse estudo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Monoteísta, o canal que ensina a unicidade de Deus. Vosso servo, Pastor Amaury Borges. Deus abençoe.